A gente acabou de acompanhar os depoimentos do Derrite, a aprovação do PL, na sequência o contraponto da Gleice, que criticou bastante o resultado. Como você avalia essa resistência do PT, de aliados do governo ao avanço desse PL, com o Derrite como relator? E o resultado final, a articulação de Hugo Motta também na Câmara para que acontecesse o avanço dessa discussão? Adri, bons avanços. O projeto, o texto que saiu da Câmara dos Deputados, ele tem ótimos pontos. É o endurecimento da legislação penal. Eu queria destacar também um destaque, né? O termo é destacar destaque, mas é um destaque, é uma emenda, um remendo, vamos chamar assim, de plenário, usando o jargão legislativo, do deputado Marcel Van Hatten, que proíbe que presos provisórios votem, ou seja, vai diminuir o eleitorado de um dos espectros políticos brasileiros. Eu acho que os nossos telespectadores, eu acho que quem está do outro lado da tela sabe de quem eu estou falando. Quem é que sempre vence nos presídios? Pois bem, esse pessoal não vai mais poder votar, inclusive os provisórios. Achei que foi um grande avanço também nesse sentido. A questão de bloqueios de bens, já no início da investigação, o ponto o texto, a letra fria, ele tem avanços. Agora vai ao Senado, onde já tem um relator designado, o senador Alessandro Vieira. Vamos ver se o Senado não vai desfigurar este texto a ponto de que ele tenha que voltar para a Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, portanto, teria uma tramitação mais longa, depois chegará às mãos do presidente Lula da Silva, que pode vetar pontos, e aí, de novo, o Congresso tem de fazer um retrabalho, e, por fim, ainda sempre tem a incógnita do Supremo Tribunal Federal. Não sabemos como o STF vai agir, se vai determinar que um ponto ou outro ali é inconstitucional e por aí vai, porque tudo precisa da bênção dos patrões da República. Então, dito isso, eu queria só colocar um ponto que, na fala final do deputado Guilherme Derrite, ele diz: é só o começo. E eu espero que seja só o começo, porque o que faltou, a grande bala de prata, seria a equiparação com o terrorismo. Equiparação desses grupos criminosos com narcoterroristas. Esse seria um avanço considerável para que o continente, para que a América como um todo, vencesse o narcotráfico. Olhando para cima, sempre para o norte do mapa, nas palavras do presidente da nação mais importante do planeta, Donald Trump, que diz que vai varrer o narcoterrorismo daqui. Olha o que ele está fazendo na Venezuela. E olha como o continente está respondendo dando um basta à bandidagem. Tivemos uma eleição no Chile, um primeiro turno agora, temos o exemplo de El Salvador, tivemos um resultado na Bolívia, no Paraguai, a Argentina já tinha dado seus passos, o Equador, ou seja, há um vento querendo acabar com essa massa de narcotraficantes que domina a América do Sul, sobretudo. Porém, faltou equiparar terrorismo. E aí, porque para onde que eu encaminho aqui o meu comentário? Quando o governo Lula teme a equiparação desses grupos com terroristas, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. É evidente, é porque ele não quer a ajuda externa que faria com que o Brasil de verdade vencesse o terrorismo, que o Foro de São Paulo fosse dizimado, não tivesse mais a aliança de determinados partidos e grupos com o narcotráfico. Mas isso, infelizmente, não aconteceu, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, impediu que isso acontecesse, inclusive já com a votação em curso, quando as bancadas do PL, do União Brasil, do próprio PP, queriam incluir isso no texto. E ele impediu porque não quis desagradar o Palácio do Planalto. Lembrando que foi votado com celeridade, porque teve vontade política? Seria essa a resposta mais óbvia? Não. Foi porque ele foi pedir a bênção para o STF, foi porque ele pegou jatinho com o ministro Alexandre de Moraes, foi porque ele telefonou e conversou longamente com o ministro Gilmar Mendes, foi porque ele foi conversar com os patrões da República. Esse ponto eu acho que é negativo, porque eu considero que o Hugo Motta faz os acordos errados. Se ele tivesse a mesma disposição em ter aprovado a anistia, que tinha o caminho pavimentado como esse projeto da segurança teve, o Brasil hoje não teria mais presos políticos. Mas aí, né, eles não iam inventar essa pataquada toda do golpe se fosse para soltar todo mundo, né?
E a gente sabe que eles inventaram isso para, principalmente, tirar o Bolsonaro do jogo político, né? Mas, Silvio, falando da PL, né? O PL do Derrite, você acha que ele muda o jogo contra as facções ou ainda é pouco diante do poder do crime organizado no Brasil? Olha, o papel da Câmara, o papel do Congresso, né, Juliana, é legislar. Então, ele cumpre o seu papel de endurecer a legislação, por exemplo, para que o criminoso passe mais tempo atrás das grades, para que fique em presídio federal. Tem alguns pontos, eu digo, é um projeto que é bom, ele tem avanços, porém, a aplicabilidade dele vai depender de quem está no poder. Enquanto o PT estiver governando o Brasil, enquanto o PT estiver à frente de determinados estados, onde é que o crime organizado mais avançou nos últimos tempos? Por exemplo, no Ceará, na Bahia. Quem é que governa a Bahia há 20 anos? Quem é que governa o Ceará há um bom tempo? Então, enquanto o PT está no poder, enquanto a esquerda governa, o crime encontra terreno mais fácil, se sente mais à vontade. É claro que mudar só a legislação não adianta. É preciso que a força do executivo, a mão pesada, eu sou a favor de terapias de choque, quando o assunto é um paciente na UTI. Por exemplo, o Brasil está na UTI, no caso de segurança pública. Então eu sou a favor de algo como aconteceu na Colômbia no final dos anos 1990 para os anos 2000, a ajuda dos Estados Unidos para vencer o cartel de Medellín, o cartel de Cali e por aí vai. Os Estados Unidos, na época, com infiltração e com ajuda policial, militar, não só derrotou os cartéis, no plural, como também entregou $1 bilhão na época, aprovado pelo Senado, para compra de helicópteros, para treinamento de brigadas antinarcóticos capazes de entrar em várias áreas de difícil acesso. Ou seja, você combate em bloco, você combate com ajuda externa. Então, essa é a aplicabilidade. Será que as polícias estaduais, todas elas, têm à frente um secretário de segurança disposto a enfrentar o crime? Ou um governador, como Cláudio Castro fez, que empenhou uma operação de grande porte com 2.500 homens para levar chuva de bala de traficante de cima para baixo, encurralá-los na mata e vencer ali, pelo menos por enquanto, devolver um pedaço do território para os reféns desse crime organizado, que são a população de bem e pobre que vive no morro? Essa é a questão. E para finalizar, tem também o lado ideológico de toga. Porque no dia seguinte a uma mega operação como essa no Rio de Janeiro, quem pegou um avião e foi lá para o Estado não foi o presidente da República, o que seria normal se o presidente da República tomasse um avião e fosse ao Estado verificar o que tinha acontecido. Não, foi o xerife da República. Foi Alexandre de Moraes quem foi lá como relator provisório interino da DPF das favelas, que limita a ação policial. Ou seja, que acaba protegendo o bandido, protocolada por ONGs de esquerda, protocolada por partidos de esquerda. Então, aí, tentando responder a pergunta, né, a legislação só não basta. É preciso que ela seja aplicada, é preciso a ação policial e, no meu entendimento, a terapia de choque, como também aconteceu em Nova York, com o Rudolph Giuliani. Eu poderia citar aqui outros grandes exemplos, como El Salvador. Bom dia. Pois é, mas será que os deuses do Brasil, que comandam tudo e todos, permitirão que essas novas regras sejam aplicadas, como, por exemplo, o STF, ou então até mesmo o presidente Lula, que, como você mesmo disse, nem foi ao Rio de Janeiro, nem foi lá em Santa Catarina, onde teve o tornado, parece que não está nem aí em relação a essa proposta, tendo em vista também que ele já falou que traficante é vítima do usuário, né? Mas, Silvia, eu queria mudar um pouco de assunto e falar sobre a possível prisão do presidente Bolsonaro. Nós vimos diversas matérias na grande mídia, diversas pessoas falando possivelmente que ele será preso em breve, até mesmo senadores visitando a Papuda, onde possivelmente ele pode ficar preso. Você acredita que a suposta reunião que Moraes teve com os militares recentemente pode ser um indicativo de uma possível prisão que está por vir?
Eu creio que sim, não só do presidente Bolsonaro, mas como tem um núcleo de militares agora, inclusive alguns chamados de kids pretos, sendo julgados, eu imagino que eles trataram justamente da prisão desses militares, foram condenados, né? A maioria, só um general não foi condenado desse núcleo. Ainda restam recursos, mas o ministro Alexandre de Moraes seguramente já foi tratar, porque são homens do exército, são militares. Então eu creio que sim, respondendo bem diretamente, inclusive do presidente Jair Bolsonaro também. Agora, tem um detalhe importante que a gente não pode tirar de frente. Pode ser que o ministro Alexandre de Moraes, movido por vingança, como sempre foi, queira esta foto. A foto do presidente Jair Bolsonaro sendo levado, por exemplo, para o presídio da Papuda. Pode ser que ele queira isso, porque isso tem efeito eleitoral. A eleição de 2026 está aí, na porta. Ano que vem, virou o ano, já começou a eleição. Inclusive, depois de alguns meses já começa a contar prazo eleitoral, do calendário eleitoral, e isso vai ser usado, vai ser munição para a esquerda, não tem a menor dúvida. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem uma saúde frágil, uma saúde debilitada, porque tentaram matá-lo. Naquele fatídico 6 de setembro de 2018, um militante da esquerda, do PSOL, o esfaqueou. Depois disso, ele passou por várias cirurgias e no período em que foi presidente da República e mesmo depois, nós acompanhamos o calvário do presidente Jair Bolsonaro, tendo de ir a hospitais com frequência, cirurgias, as crises de soluço, teve uma ocasião em que teve queda de pressão, precisou ser levado às pressas, colocá-lo numa cela, colocá-lo numa penitenciária, é praticamente uma sentença de morte, ou pode ser, vamos usar assim, uma sentença de morte contra alguém que tem saúde debilitada. O presidente Lula da Silva, que foi condenado em várias instâncias por vários juízes de verdade, que teve direito ao contraditório, que passou pelas mãos, repito, de vários juízes, jamais foi recolhido a uma penitenciária. Ele ficou numa cela gourmet em Curitiba, inclusive recebendo visitas com frequência, dando entrevistas e até arrumou uma namorada. O presidente Fernando Collor está preso na sua casa, de frente para o mar em Alagoas, porque disse que tinha Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. Não entro no mérito do diagnóstico, não sou médico. Mas por que o presidente Jair Bolsonaro não poderia ter um tratamento similar? Seria para torturá-lo? Seria para que a vingança chegasse até o limite, o último ponto? Eu acho que essa é a resposta que a gente vai ter nos próximos tempos. Estamos de olho, acompanhando com grande expectativa esse desfecho, hein? Silvio, eu queria te ouvir também um pouco, claro, também sobre COP30, como você avalia as críticas do chanceler alemão ao Brasil, à organização do evento, né, aos objetivos da conferência e as respostas aqui no Brasil de Lula. Ele precisa ir num boteco no Pará, de Janja, o chanceler precisava tomar um tacacá aqui. Ah, Janja, mas você já tomou? Não. E Eduardo Paes, filhote de Hitler nazista que depois apagou. Vou começar então da reação política, Adri. Bom, o presidente Lula, nesse discurso inflamado, mais um discurso inflamado que ele faz, falando sobre Belém, como é Berlim, não tem 10% de Belém, não é tão boa. Bom, o presidente Lula tenta sacar aquela carta de jogar a população contra, no caso, um líder estrangeiro, uma autoridade estrangeira, mas poderia ser uma autoridade brasileira, poderia ser quem for, que criticasse a COP. Ele saca a carta clássica da esquerda de tentar dizer que é um ataque à população. Não é sobre Belém, é sobre a COP. Belém é uma belíssima cidade, aliás. Uma belíssima cidade, com riqueza de culinária, de história, de pontos turísticos e por aí vai. Mas a COP foi muito mal organizada, foi um vexame internacional. E esse é o ponto que o chanceler alemão tocou. Ele disse que queríamos sair rápido daquele lugar, porque de fato aquele lugar estava infernal. Não, os banheiros falhando, tem problema com ar-condicionado. Será que ninguém planejou uma cobertura de ar-condicionado suficiente para um evento dessa envergadura em novembro em Belém? Ninguém sabia qual seria o clima em Belém nessa época do ano.
invasão de índios, protestos, estandes vazios. O portal UOL descreveu uma cena, os faxineiros não tinham refeitório, o pessoal da limpeza comia sentado nos corredores, marmita nos corredores, enquanto passavam líderes mundiais. Essa é a cena que o Brasil queria mostrar para o mundo? A Janja dançando naquele barco com a ministra Aniele Franco. O que foi aquela cena? Um barco queimando óleo, queimando diesel, num evento sobre clima. Tudo errado. E aí, quando o chanceler diz, eu queria sair logo daquele lugar porque estava horroroso, aí eles sacam as cartas clássicas. Essa do Lula e a pior delas, a do Eduardo Paes. Essa, para mim, foi a pior, porque o Eduardo Paes recorreu ao nazismo. O nazismo é uma das páginas, ou se não a maior, a mais sombria da nossa história. E quando tudo é nazismo, nada é nazismo. Mas o Eduardo Paes faz isso, não só para puxar o saco do Lula, porque ele quer ser governador do Rio de Janeiro com o apoio do PT, com o apoio do Lula, mas também porque é a primeira coisa que vem na cabeça. Quando você tem na figura, por exemplo, de um alemão ou alguém com olhos claros e por aí vai, você chama de nazista. Isso daí é aquele... já perdeu o debate. Porque quando você põe essa carta na mesa, tudo que a gente tem a fazer é simplesmente levantar e descartar. Espero que o eleitor do Rio de Janeiro guarde esse print que ele apagou. Silvio. A Paula, por favor. Silvio, eu também fiquei chocada com essa postagem do prefeito do Rio de Janeiro, que nada tem a ver com Belém, né? Ele nem foi chamado, nem perguntaram para ele resolveu lá sair e falar aquela barbaridade, comparar uma coisa execrável da nossa história com uma simples opinião, que, na minha opinião, ele foi até gentil, tendo em vista, né, o desastre que está sendo a COP30. E eu queria mudar um pouco de assunto de novo, porque a notícia de que o Jorge Messias sabia sobre os descontos do INSS e nada fez. Isso pode abrir um espaço para que Rodrigo Pacheco saia na frente na indicação para o STF? Acho que não. Eu acho que, olha, vamos primeiro pela tendência a trocar o nome do Messias. Se tiver de trocar o nome do Jorge Messias, deve ser por um outro nome. Porque, segundo a apuração de ontem, que circulou na imprensa, inclusive nós temos essa informação também no site da Revista Oeste, o Lula já comunicou Rodrigo Pacheco de que não será ele o indicado ao Supremo Tribunal Federal e disse ao senador que gostaria de vê-lo concorrendo ao governo de Minas Gerais no ano que vem, o que Pacheco negou. Pacheco disse que se o caminho é esse, de fato, vai encerrar a sua vida política. O que também é uma tendência natural, e nós falamos isso há bastante tempo aqui na Revista Oeste. Rodrigo Pacheco não tem mais condições de renovar o mandato ao Senado. Ele provavelmente, depois de ter sido presidente da casa, não vai querer ser um deputado, não vai querer voltar na carreira política e tampouco tem votos para ser governador do estado. Porque Rodrigo Pacheco exerceu o papel, desempenhou o personagem lamentável dentro do consórcio de poder no Brasil, represou os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e companhia, eu incluiria Luiz Roberto Barroso na época, nós vencemos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. O presidente, quando foi presidente da casa, Rodrigo Pacheco ajudou o Palácio do Planalto o tempo inteiro à espera justamente dessa indicação. Ele aguardou, acreditava que poderia ser um dos dois, no caso, as duas cadeiras já indicadas, Flávio Dino e Cristiano Zanin, provavelmente ele aguardava pela cadeira de Flávio Dino, e agora, com a surpresa da aposentadoria precoce de Luiz Roberto Barroso, ele entendeu que era a vez dele. Agora é o trem, eu vou entrar no trem. E foi comunicado, segundo essas reportagens que a gente citou. Olha, Paula, o caso do Jorge Messias vai ser um caso muito difícil de passar pelo Senado. Talvez não passe nem neste ano, porque ele já tem uma resistência natural, por ser do PT, porque o favorito dentro da casa hoje do Senado era o Pacheco. Aí surge a informação nas páginas do Estado de São Paulo ontem de que ele prevaricou, de que ele sabia
como advogado-geral da União, durante o período de 1 ano, que tinha problemas com os sindicatos, havia problemas com os sindicatos ligados a um futuro escândalo no coração da Previdência Social e INSS. E, ademais, além do crime de prevaricação, como funcionário público, é um crime contra a administração, né? Além disso, tem o fato desse sindicato, Sindinap tem a figura do irmão do Lula, o Frei Chico, como dirigente, um dos dirigentes, é o vice-presidente. Agrava mais a situação, porque lança a suspeita de que ele agiu politicamente no cargo para represar uma situação a fim de não desgastar politicamente o seu chefe, o presidente Lula. Acho que ele está em maus lençóis neste momento. E a tendência pode ser que o Lula deixe isso para fevereiro. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.